Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 3 de agosto de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira nós vamos começar o livro, a carta de Tiago. Vamos falar de Tiago nessa quinta-feira. Hoje, amanhã, vamos então tratar dessa carta aí, a carta de Tiago. Vamos ler o texto aqui. O tema do devocional de hoje é os praticantes da palavra, e já lendo o texto a gente vai perceber o porquê do tema aí do devocional ser exatamente esse, os praticantes da palavra. O texto que eu separei é Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Então, Tiago 1, 22 a 25, que diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Bom, como eu disse, a carta é de Tiago às 12 tribos da dispersão. Essa carta, Tiago, só para lembrar, é um importante líder da igreja. Tiago tem uma participação muito efetiva na condução da igreja apostólica. Tiago, por exemplo, lidera o conhecido como Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. Tiago tem um papel preponderante na organização da igreja apostólica, ainda que, às vezes a gente confunde Tiago, esse Tiago aqui da Bíblia, esse Tiago que escreveu aqui essa carta, com o Tiago apóstolo. São pessoas diferentes, ainda que nome parecido. O Tiago apóstolo morre logo cedo ali na história da igreja, Atos capítulo 14. Depois disso, esse Tiago que a gente está citando aqui, irmão de Jesus, assume então um papel de proeminência na igreja, e é esse Tiago que escreve essa carta tão importante. Essa carta que muitos consideram como a sabedoria do Novo Testamento. Nós temos lá no Antigo Testamento as cartas ou os documentos de sabedoria, aliás, as cartas não, os documentos de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, são os conhecidos como textos de sabedoria. Tiago é como se fosse um texto de sabedoria do Novo Testamento. Inclusive, a construção da carta a Tiago é muito parecido com a construção dos Provérbios também. Ele vai tratando de vários assuntos de maneira isolada, vai tratando de vários assuntos que alguns não têm conexão uns com os outros. E dentre os vários ensinos de Tiago, destaca-se o ensino para praticar a palavra. Dentre todos esses ensinos de Tiago, ele vai dar uma ênfase à prática da palavra. Nesse sentido, enganar-se a si mesmo é a pior condição do indivíduo. Tiago fala isso, ele diz, olha, versículo 22, ele começa dizendo: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar para si mesmo, logo esquece a sua aparência. Então, enganar-se a si mesmo é uma condição terrível, uma condição muito ruim dos indivíduos. E se Tiago fala dessa possibilidade, se Tiago menciona essa possibilidade de enganar-se a si mesmo, de pertencer a uma igreja, pertencer à fé cristã, mas não ser cristão, se Tiago fala que é possível achar que mas não é, se Tiago fala disso, se existe essa possibilidade, é porque de fato isso pode acontecer. E a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. E a característica marcante de alguém, nesse caso,
né, aquele que engana a si mesmo, a característica marcante nesse caso não é a aversão à palavra, né? Ele não é aquele que rejeita a palavra. Ele gosta da igreja, ele gosta da palavra, ele gosta de ouvir, faz bem para ele, faz bem estar ali, né? Mas ele não pratica a palavra. Né? O engano aqui não é não gostar da palavra, não é rejeitar. O engano aqui é gostar, mas não praticar. Não, até acho bom, mas fico aqui no meu canto. Até acho bom, mas não me envolvo tanto, não entro muito nisso aí. Estou aqui no meu cantinho, estou aqui vivendo a minha vida. Quando me agrada, eu obedeço. Quando não agrada, eu não obedeço e vou tocando o barco. Mais ou menos é isso. Aquela pessoa que o Apocalipse vai dizer que não é nem frio e nem quente, é morno, né? Aquela pessoa que fica ali, ó, aquela condição mais ou menos, né? E aí você olha e fala, nossa, é cristão? Não é? Porque não pratica a palavra. Então, essa é uma situação, realmente uma condição muito terrível, porque aquele que tem aversão à palavra, em algum momento a palavra quebra ele ouve o Senhor. Agora, aquele que está ali, o que vai acontecer com ele, né? Agora, o que devemos fazer é sondar a nossa vida. Eu, ao ler aqui o devocional, né, ao ler a palavra, aliás, no meu devocional, ao ler a palavra, a primeira coisa que eu fiz foi sondar meu coração, falar, Senhor, me ajuda. E de fato a gente precisa ser atento a isso, porque se existe essa possibilidade, nós temos que ser atentos nesse caso. Bom, mas Tiago não apenas diz o problema, ele diz também como resolver o problema, como não ser enganado, como não então cair aí no engano. Tiago vai dar o caminho, praticando a lei de Deus. Versículo 25 ele diz, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago, quando menciona a lei perfeita, ele está mencionando a lei de Deus disposta no Antigo Testamento. Tiago, então, oferece uma alternativa para o engano. Observar atentamente e praticar, né? Não só observar, mas praticar a lei perfeita. Interessante aqui é que essa distinção entre a maneira como nós enxergamos a lei que vai fazer diferença. Por exemplo, não existe, e isso tem que ficar muito claro, eu sei que esse é um engano que muita gente acaba cometendo, mas não existe nenhuma instrução para ignorar a lei de Deus. Não existe nenhuma instrução. Nem mesmo quando Jesus possivelmente, na cabeça de alguns, tenham descumprido a lei. Por exemplo, quando Jesus cura no sábado, Jesus está descumprindo a lei? Não. Existe algum mandamento de Jesus para ignorar a lei? Não. O que Jesus estava fazendo no sábado e o que Jesus faz nas diversas instruções que ele dá em relação à lei. Depois também os apóstolos, Paulo, ele precisa lidar com isso de uma forma muito direta, porque os seus ouvintes normalmente, eles eram judeus, ou alguns também, né, gentios também, mas judeus que queriam fazer os gentios cumprir a lei de Deus. Então, qual que é a instrução? Não é para ignorar a lei de Deus. A instrução, a mudança está na maneira como se deve encarar a lei de Deus. Os judeus, a religião judaica, ela encarava a observância à lei de Deus como forma de ser salvo. E alguns judaizantes estão hoje, né, ocupando a internet, fazendo tráfico pago e assim por diante. Então, eu recebo com alguma frequência rabinos, né? E eles estão ali ensinando a lei como maneira de salvação. E essa é a forma como Jesus diz que a lei não deve ser encarada. A lei não pode ser um sistema de salvação. Nós somos salvos, ou a palavra ensina que somos salvos pela graça. Mas não devemos ignorar o cumprimento da lei. Nós somos chamados, sim, a obedecer os preceitos da lei. Agora, quais preceitos da lei? Nós somos chamados a obedecer os preceitos
morais da lei. A lei de Deus era uma lei completa. Ela incluía 3 grandes ramos: o ramo moral, o ramo cerimonial e o ramo civil. O ramo civil diz respeito à já extinta nação de Israel, porque a nação de Israel que temos hoje tem pouquíssima relação com a nação de Israel do passado. A nação de Israel do passado praticamente deixou de existir hoje, já não existe mais. Ainda que temos o Estado de Israel, existe pouca ligação entre as duas nações. Mas ali existia uma lei civil no Antigo Testamento relacionada à nação de Israel. Mas também você tinha um exemplo aí da lei civil, né? Era que homossexuais deveriam ser apedrejados, adúlteros deveriam ser apedrejados. Isso é uma lei civil, é uma lei que deixa de ter o seu valor como lei, ainda que como palavra de Deus permanece, mas deixa de ter o teu valor como lei, porque nós não somos mais pertencentes à nação de Israel. Outro ramo importante da lei é o ramo cerimonial, que também pertencia à extinta nação judaica, à extinta religião judaica, porque a religião judaica que temos hoje também não é a religião judaica do Antigo Testamento. Não há mais os sacrifícios e assim por diante. Então as leis cerimoniais também perderam seu valor no sentido de aplicação, não no sentido de palavra inspirada por Deus. Então, nós devemos obedecer qual ramo da lei? O ramo moral, ou seja, as leis relacionadas à moralidade. Por exemplo, os 10 mandamentos, está lá em Êxodo, e nós devemos obedecer a lei moral de Deus descrita nos 10 mandamentos. O crente deve fazer isso. Agora, preste atenção, isso é importante. Devemos obedecer a lei moral de Deus, toda ela, mas não como modo de ser salvo, mas como maneira de atender à graça de Deus, como maneira de responder à graça de Deus. Somos salvos pela graça e porque somos salvos pela graça, obedecemos à lei de Deus. O sistema de salvação era o destaque que Jesus queria dar. Os judeus da sua época foram veementemente condenados por Jesus porque queriam criar o sistema de salvação pelas obras, pela obediência à lei. E o que Jesus vem ensinar é que não é esse o princípio que Deus estabelece. O princípio que Deus estabelece é a obediência da lei como resposta à graça, a obediência da lei como resposta à salvação. Então, Tiago oferece uma alternativa para não ser enganado. Qual é a alternativa dele? Observar atentamente a lei de Deus. Bom, moral da história, já para a gente caminhando aí para o fim, a palavra de Deus é lei e graça ao mesmo tempo. Isso aqui confunde alguns irmãos, né? A palavra de Deus é lei e graça ao mesmo tempo. Como assim? Por exemplo, no Evangelho nós temos lei. Jesus disse que aqueles que creem e arrependem-se dos seus pecados serão alcançados pela graça. Então existe um mandamento ou uma ordem na graça. Precisamos obedecer. Estou dando aqui as duas obediências básicas, né? Crer e arrepender. Mas como eu disse, toda a lei de Deus, a lei moral de Deus deve ser seguida. O crente não pode se alegrar em pertencer ao reino de Deus e não querer viver debaixo das leis do reino. Eu posso dizer que faz parte do reino se não quero viver debaixo das leis do reino. E qual é o desafio do Léo? A aplicação final aí. Acho que não tem muito como correr, né? A aplicação é obedeça, mas obedeça pela graça. Obedeça como resposta à graça de Deus. Obedeça a todos os mandamentos de Deus, mas faça isso não para obter salvação, mas pelo fato de você ter sido justificado por Deus. Tá certo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós queremos adorar e bendizer o Teu nome que é poderoso para sempre. Nome adorado e bendito. Senhor, obrigado porque o Senhor sempre instruiu o Teu povo. Instruiu o Teu povo através de Tua palavra, através da lei. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa enganados.
podemos até nos enganar a nós mesmos, mas da parte do Senhor, o Senhor sempre nos instrui, deixando sempre a tua palavra como guia, um guia seguro, um guia que nós podemos andar sobre ele. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu a graça de obedecer. Só podemos obedecer porque o Senhor nos capacita a isso. E pedimos ao Senhor que nos ajude, porque por nós mesmos não conseguimos. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.